Na pequena vila de Tecoa, no reino de Judá, vivia um homem comum. Sua rotina era marcada pelo cuidado com as ovelhas e o cultivo meticuloso de sicômoros. Ele não possuía títulos religiosos, nem frequentava os círculos de poder. Seu nome era Amós. Há apenas alguns dias de viagem, o reino vizinho de Israel prosperava sob o reinado de Jeroboão II. A capital, Samaria, brilhava com mansões luxuosas e mercados prósperos. Mas essa riqueza escondia uma realidade sombria que estava prestes a ser exposta por um improvável mensageiro. Imagine um homem simples, um pastor de ovelhas e cultivador de figueiras, vivendo em uma vila pequena e tranquila. Ele não tinha títulos, não era um estudioso das Escrituras, nem alguém conhecido entre os grandes de sua época. Mas, de repente, esse homem comum é chamado por Deus para uma missão extraordinária: enfrentar reis e líderes religiosos, denunciar injustiças e anunciar um juízo divino que ninguém queria ouvir. Esse é Amós, um profeta que veio do anonimato de Tecoa para se tornar uma das vozes mais poderosas e desafiadoras da história bíblica. Inscreva-se no canal para mais histórias bíblicas emocionantes e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. O século 8 a.C. foi um período de prosperidade sem precedentes para o reino de Israel. Evidências arqueológicas revelam construções suntuosas, comércio internacional florescente e expansão territorial. Estudos das inscrições e artefatos da época mostram que o reinado de Jeroboão II, de 788 a 747 a.C., representou um momento de estabilidade política e crescimento econômico. No entanto, os registros históricos e as mesmas evidências arqueológicas também indicam uma crescente desigualdade social. A riqueza se concentrava nas mãos de uma pequena elite urbana, enquanto a maioria da população rural sofria com o aumento de impostos e a perda de suas terras ancestrais. O sistema judicial, que segundo a tradição hebraica deveria proteger os vulneráveis, havia sido corrompido pelo poder econômico. A religião havia se tornado uma instituição de Estado, mais preocupada com rituais elaborados do que com justiça social. Os santuários em Betel e Gilgal atraíam multidões para festivais religiosos, mas essa devoção coexistia inconfortavelmente com práticas que exploravam os pobres e marginalizados. Amós nasceu em Tecoa, uma vila sossegada, no coração de Judá. O cenário ao redor era de campos vastos, colinas douradas sob o sol escaldante e figueiras que balançavam preguiçosamente com o vento. Era uma terra de pastores, acostumada ao ritmo simples da vida no campo. Naquele pedaço quase esquecido do mundo, ninguém imaginaria que ali crescia um homem destinado a ser uma das vozes mais desafiadoras de seu tempo. Desde cedo, Amós viveu uma rotina que parecia imutável. Ele cuidava das ovelhas de sua família, guiando os rebanhos pelas encostas, sempre atento aos perigos. Quando não estava no campo, dedicava-se ao cultivo das figueiras, especialmente os sicômoros, árvores que exigiam um trabalho meticuloso para dar frutos. O jovem Amós, de mãos calejadas e olhar perspicaz, aprendeu a ouvir o som da natureza e a entender seus sinais. Quem o visse não enxergaria nada, além de um pastor comum, talvez até um pouco recluso, distante das grandes cidades e de suas confusões. Mas havia algo especial em Amós, mesmo que ele ainda não soubesse. Seus olhos carregavam uma inquietação, uma percepção aguda das injustiças, que às vezes alcançavam até os cantos mais remotos de Tecoa.
Quando ouvia as histórias que viajantes traziam sobre Samaria e suas riquezas, sobre a opressão dos pobres e a ganância dos ricos, sentia algo diferente. Uma indignação que não o deixava em paz. Enquanto o mundo seguia seu curso, uma voz maior, silenciosa, mas inconfundível, começava a se formar dentro dele. Era como se o vento que soprava sobre as colinas levasse consigo um sussurro divino, um chamado que ele ainda não entendia plenamente. Aquele dia parecia igual a todos os outros. O sol nascia devagar no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado, enquanto Amós guiava seu rebanho pelas encostas. O som dos sinos das ovelhas misturava-se ao farfalhar das folhas e ao canto tímido dos pássaros. Tudo parecia tão calmo, tão previsível, mas algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre. A trajetória daquele homem foi enquanto estava sozinho, observando as ovelhas pastarem, que Amós sentiu o chamado. Não era uma voz comum, dessas que a gente ouve e responde com palavras. Era mais como um peso no coração, um calor que subia pela espinha e parecia preencher todo o seu ser. Os textos bíblicos não detalham exatamente como o chamado divino chegou a Amós. Sabemos apenas que ele descreve a experiência como irresistível. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? O texto sugere que Amós experimentou uma profunda consciência das injustiças sociais, que contradiziam os valores fundamentais da aliança de Israel com Deus. Análises contemporâneas indicam que sua perspectiva única, como alguém de fora do sistema religioso oficial, lhe permitiu enxergar com clareza as contradições da sociedade israelita. O elemento mais extraordinário nesse chamado é que Amós não era alguém preparado para essa missão. Ele mesmo afirma: não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boiadeiro e cultivador de sicômoros. Essa afirmação revela que Amós não pertencia às escolas proféticas institucionalizadas. E isso tornava sua mensagem ainda mais desconcertante para as autoridades de sua época. Deus não o chamou para uma tarefa pequena. Ele, um homem simples, acostumado ao silêncio dos campos e ao trabalho com as mãos, foi enviado para falar em nome do próprio Criador. E não seria uma mensagem fácil. Amós deveria ir ao reino de Israel, ao norte, e enfrentar os poderosos com palavras duras. Ele deveria denunciar as injustiças, a ganância e a corrupção que reinavam ali. E imagine o peso dessa missão. Um pastor anônimo, sem títulos ou status, sendo enviado para confrontar reis e sacerdotes. Amós sabia que seria um caminho difícil. Ele não tinha preparo, nem eloquência. Sou apenas um boiadeiro. Talvez tenha pensado, mas não havia espaço para recusar. Quando Deus chama, mesmo o mais simples dos homens é capaz de grandes coisas. A estrada para o reino de Israel era longa e cheia de incertezas. Amós caminhava, levando consigo apenas o necessário, seu cajado, a experiência acumulada nos campos e a convicção de que estava obedecendo ao chamado de Deus. À medida que se aproximava, os relatos sobre Israel se tornavam mais claros e inquietantes. O reino era próspero, mais do que Judá poderia imaginar. As cidades estavam cheias de palácios luxuosos, mercados movimentados e festas grandiosas. Mas por trás desse brilho aparente, Amós ouvia histórias de opressão, corrupção e uma religião vazia que servia mais como espetáculo do que como devoção. Quando chegou, o contraste o impressionou. Samaria, a capital, brilhava com a ostentação dos ricos. As ruas principais
Era um desfile de tecidos finos, joias cintilantes e risos de quem parecia ter tudo, mas bastava desviar o olhar para os becos mais escondidos e se veria outra realidade. Pobres, esmagados pela miséria, escravos, sobrecarregados de trabalho e crianças famintas. Ao chegar em Israel, Amós desenvolveu uma estratégia retórica brilhante. Inicialmente, ele pronunciou julgamentos contra as nações vizinhas por suas atrocidades, algo que certamente agradava seus ouvintes israelitas. Mas, gradualmente, ele voltou sua crítica para o próprio Israel, surpreendendo sua audiência. A oportunidade de falar chegou mais rápido do que Amós esperava. Ele estava em Samaria, cercado pela opulência da cidade, quando começou a proclamar sua mensagem. Não havia cerimônias, nem preparativos elaborados. Amós simplesmente ergueu a voz, e foi como se o próprio céu rugisse. Ele começou com palavras que ninguém podia ignorar. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Era como um trovão cortando o ar. Quem passava parou para ouvir, mais por curiosidade do que por reverência. Afinal, quem era aquele homem vestido como um pastor, ousando falar com tanta autoridade? As palavras de Amós eram diretas, sem rodeios. Ele falou sobre as nações vizinhas, condenando suas injustiças e crueldades. O povo de Israel ouviu com certa satisfação, porque parecia que ele estava atacando os inimigos deles. Mas então, como o rugido de um leão mudando de direção, Amós apontou o dedo para Israel. As visões de Amós, gafanhotos devoradores, fogo consumidor e o prumo divino funcionavam como poderosas metáforas visuais que tornavam sua mensagem acessível e memorável. Estudos literários mostram que o uso dessas imagens era uma técnica retórica sofisticada, que permitia que suas palavras fossem lembradas e transmitidas oralmente. Sua voz se tornou ainda mais intensa, mais urgente. Ele começou a denunciar os ricos que exploravam os pobres, os líderes que transformavam a justiça em mercadoria, os sacerdotes que faziam da religião um teatro. Vocês que esmagam os pobres e pedem tributos de grãos, construíram casas luxuosas, mas não viverão nelas. Plantarão vinhedos belos, mas não beberão de seu vinho. Amós denunciou práticas econômicas específicas. Vocês diminuem o efá, medida, aumentam o ciclo, preço, e falsificam balanças. Análises econômicas modernas reconhecem nestas denúncias uma crítica à manipulação de mercados, inflação artificial e monopolização de recursos essenciais, práticas que prejudicavam especialmente os mais vulneráveis. A crítica mais contundente de Amós estava direcionada à separação entre religião e ética. Odeio, desprezo suas festas religiosas. Ainda que me ofereçam holocaustos, não me agradarei. Afastem de mim o som dos seus cânticos. Estudos comparativos mostram que esta crítica à religiosidade vazia, que ignora a justiça social, aparece como um tema recorrente em diversas tradições religiosas ao longo da história. As palavras cortavam, como lâminas, revelando verdades que todos sabiam, mas ninguém queria admitir. Era como se Amós estivesse arrancando o véu que escondia a podridão do reino. Ele falava com uma força que não vinha dele, mas de Deus. Cada frase parecia ecoar por dentro das consciências de quem ouvia. Com uma voz firme, ele apontava o dedo para os líderes religiosos que faziam grandes cerimônias nos altares de Betel e Gilgal, mas cujos corações estavam distantes de Deus. Eu odeio, desprezo suas festas religiosas, proclamou Amós, e o choque era palpável. Ele dizia que os sacrifícios e canções que enchiam o templo eram inúteis,
porque não vinham de um coração justo. Em vez disso, ele clamava: corra o juízo como um rio, e a justiça como um ribeiro. Berene era uma imagem poderosa, uma metáfora que comparava a verdadeira vontade de Deus a um rio caudaloso que purifica e renova. O confronto entre Amós e Amazias, sacerdote oficial de Betel, representa o choque entre uma religião institucionalizada, aliada ao poder político, e uma fé profética que exige justiça social. O texto revela como os poderes estabelecidos tentaram silenciar Amós, acusando-o de conspiração contra o rei. Entre os que se sentiam ameaçados estava Amazias, o sacerdote de Betel. Ele era um homem poderoso, alguém que representava a religião oficial do reino. Para Amazias, o templo de Betel era mais do que um lugar de adoração. Era um símbolo de controle e prestígio. Mas agora, aquele profeta vindo do sul estava abalando as estruturas, denunciando tudo como falso e corrupto. Amazias sabia que precisava fazer algo, e rápido. O sacerdote tentou desqualificar Amós de todas as formas possíveis. Primeiro, enviou uma mensagem ao rei Jeroboão, alertando que as profecias de Amós eram perigosas. Ele dizia: Amós está conspirando contra você. Suas palavras são insuportáveis para o povo. Quando a pressão política não funcionou, Amazias confrontou Amós diretamente. Ele tentou desdenhar dele, como se suas origens humildes fossem motivo de desprezo. Vá embora, vidente, disse Amazias com desdém. Vá profetizar em Judá. Aqui em Israel você não tem lugar. Mas as palavras de Amós eram como uma rocha inabalável. Ele olhou para Amazias e respondeu com firmeza: eu não sou profeta, nem filho de profeta. Sou boiadeiro, cuidador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do rebanho e disse: vá e profetize ao meu povo Israel. A resposta de Amós: não sou profeta nem filho de profeta. Não era apenas uma afirmação de suas origens humildes, mas uma declaração revolucionária que desafiava o monopólio da verdade religiosa pelas elites sacerdotais. Análises sociológicas contemporâneas destacam como vozes marginalizadas frequentemente trazem perspectivas críticas necessárias para a reforma social. Enquanto as palavras de Amós ainda ecoavam pelas ruas de Samaria, algo mais profundo começou a acontecer. Deus não apenas deu a ele palavras para falar, mas também imagens que falavam por si mesmas, como visões vivas que pulsavam diante de seus olhos. A primeira veio como um campo verdejante que parecia próspero e cheio de vida, mas de repente, uma nuvem de gafanhotos surgiu, devorando tudo no caminho. Não sobrava nada, nem alimento, nem esperança. Amós sentiu o peso daquela cena. Ele sabia o que significava. Israel estava à beira de perder tudo. Amós não pôde conter o clamor. Ele intercedeu, pedindo que Deus tivesse misericórdia, que não destruísse completamente o povo. E por um instante parecia que Deus tinha ouvido. Mas as visões continuaram. Na próxima, o fogo surgiu. Não um fogo comum, mas algo que consumia até os abismos, secando os rios e queimando a terra até as raízes. Era assustador, quase sufocante, como se Amós pudesse sentir o calor em sua pele. Outra vez, ele clamou, implorando por clemência. Mas Deus estava mostrando a gravidade da situação, algo que não podia mais ser ignorado. A terceira visão era estranhamente simples, mas carregada de significado. Amós viu Deus segurando um prumo, aquele pequeno instrumento usado por construtores para garantir que um muro fosse erguido reto. Mas o prumo estava nas mãos do Criador, e ele o usava para medir Israel. A mensagem era clara: o povo estava torto, desajustado, e Deus, o construtor do universo, não toleraria um edifício moral prestes a desabar.
Mesmo em meio às suas denúncias mais duras, Amós ofereceu uma visão de esperança e restauração. Suas palavras finais não são de destruição, mas de renovação. Virão dias em que as montanhas destilarão vinho novo e todas as colinas se derreterão. Amós continuava a falar, mesmo diante da resistência. Ele sabia que suas palavras eram duras, mas também sabia que Deus nunca enviava um aviso sem uma promessa de esperança. No meio de suas profecias sobre destruição e juízo, Amós começou a revelar algo diferente. Ele falou de uma restauração, de um tempo em que as coisas seriam colocadas no lugar. Era como se, em meio à escuridão de uma noite sem estrelas, ele mostrasse um lampejo de luz no horizonte. Naquele dia, dizia ele, levantarei a tenda caída de Davi. Era uma visão cheia de significado. A tenda de Davi, um símbolo de um tempo mais simples e de uma relação mais pura com Deus, seria restaurada. Não seria um templo de pedras frias, mas algo vivo, cheio de vida e comunhão. A promessa de que Deus levantará a tenda caída de Davi evoca uma visão de liderança justa e compassiva em contraste com os governantes opressores. Historiadores observam que esta metáfora da tenda, uma habitação simples e acessível, contrasta deliberadamente com os palácios suntuosos dos reis e sugere um retorno a valores mais simples e igualitários. Estudos psicológicos sobre narrativas de esperança mostram que mensagens transformadoras eficazes combinam crítica honesta com visões inspiradoras de possibilidades futuras. A esperança de Amós não era ingênua. Ela vinha após o reconhecimento das duras realidades e exigia transformação autêntica. As palavras de Amós pintavam imagens que tocavam o coração, mesmo dos mais endurecidos. Ele falava de vinhedos cheios de frutos, de campos férteis, onde os grãos seriam tão abundantes que os ceifeiros mal conseguiriam acompanhar. Os dias de fome e escassez seriam substituídos por um tempo de celebração e fartura. Amós também falou de um povo reunido. Aqueles que tinham sido dispersos, que haviam perdido suas raízes, seriam trazidos de volta. Eles reconstruiriam as cidades destruídas, plantariam jardins e viveriam em paz. A mensagem de Amós atravessou os séculos, porque os problemas que ele identificou continuam a assolar sociedades ao redor do mundo. A concentração de riqueza, a corrupção judicial, a exploração dos vulneráveis e a religiosidade superficial permanecem desafios globais. Depois de tudo que foi dito, depois de todas as visões compartilhadas e as verdades proclamadas, Amós começou a se afastar do centro das atenções. Sua missão parecia estar chegando a um fim, mas não porque ele havia desistido ou perdido sua força. Era como se, de alguma forma, ele soubesse que já havia dito tudo o que precisava dizer. O povo que o ouviu ficou dividido. Alguns ainda discutiam as suas palavras, tentando entender o que significavam aquelas promessas e advertências. Outros, especialmente os poderosos, preferiram fingir que nada daquilo importava. Quem é ele, afinal? Diziam uns aos outros, tentando desmerecer o profeta que voltava aos caminhos de Judá. Mas a verdade é que o impacto de Amós já estava gravado. Suas palavras continuavam a ecoar, como ondas que não podiam ser contidas. A ausência de detalhes sobre os últimos dias de Amós só aumenta o mistério. Ele simplesmente desaparece das páginas da história, sem deixar registros de como terminou sua vida. Não é coincidência que os escritos de Amós inspiraram movimentos por justiça social ao longo da história. De abolicionistas a defensores dos direitos civis, muitos encontraram na sua mensagem uma demanda divina por equidade e compaixão que transcende tempos e culturas, como observou o teólogo e ativista Martin Luther King Jr.
até que permitamos que a justiça corra como águas e a retidão como um ribeiro perene, as palavras de Amós continuarão a nos desafiar e incomodar. A história de Amós nos transforma ao revelar que a mudança social significativa frequentemente começa com pessoas comuns que têm a coragem de questionar sistemas injustos. Ele era um trabalhador rural, não um líder político ou religioso, mas seu impacto foi profundo e duradouro. As palavras de Amós, ainda que inicialmente rejeitadas por muitos, continuaram a se espalhar como sementes lançadas ao vento. Sua mensagem, embora simples em sua essência, continha um poder tão profundo que não podia ser ignorada. Cada frase carregava a força de uma convicção que vinha diretamente de Deus. Ele não foi um homem comum. Mesmo sem títulos ou linhagem profética, deixou uma marca que atravessou gerações. Era como se sua história ecoasse para além de sua própria vida, sempre desafiando e inspirando. A mensagem de Amós nos desafia a examinar criticamente nossas próprias sociedades e práticas. Onde a riqueza está concentrada? Quem tem acesso à justiça? Como tratamos os mais vulneráveis? São estas as questões que determinam a saúde moral de uma comunidade. Com o passar do tempo, as verdades que Amós proclamou se tornaram impossíveis de serem esquecidas. A imagem do prumo, do rio de justiça, das vacas de Bazim, todas essas metáforas se gravaram na memória do povo, funcionando como espelhos para uma sociedade que precisava desesperadamente de mudança. Talvez o aspecto mais transformador da história de Amós seja seu lembrete de que a espiritualidade autêntica não pode ser separada da justiça social. Quando ele proclama: corra o juízo como águas e a justiça como um ribeiro perene, ele nos convida a integrar nossas crenças mais profundas com ações concretas que beneficiam os outros. De um pastor desconhecido a uma das vozes mais impactantes da história espiritual da humanidade, Amós nos mostra que o chamado para a justiça pode vir a qualquer pessoa, em qualquer lugar. Amós nos mostrou que a verdadeira adoração não está em cerimônias grandiosas ou em templos decorados, mas na justiça fluindo como um rio, na retidão sendo praticada como um estilo de vida. Sua voz se levantou para aqueles que não tinham voz, para os pobres e oprimidos que eram explorados pelos poderosos. Ele personificou a coragem que nasce do chamado de Deus, a coragem de dizer a verdade mesmo quando ninguém quer ouvi-la. Até hoje, o legado de Amós vive não apenas em suas palavras, mas em cada ato de justiça, em cada gesto de bondade que reflete o coração de Deus. À medida que encerramos esta jornada pela vida deste extraordinário profeta, perguntamos: quais injustiças em nosso mundo hoje exigem nossa voz? Onde podemos fazer a diferença? Como podemos permitir que a justiça flua como águas vivas em nosso tempo? A história de Amós termina como começou, sem grandes alardes, mas com uma força que transcende o tempo. Ele era apenas um pastor, um homem de mãos calejadas e pés marcados pela poeira do trabalho no campo, mas foi escolhido para carregar uma mensagem que abalaria um reino, não por sua eloquência ou posição, mas por sua obediência e fé. E é isso que torna sua trajetória tão poderosa. Amós nos lembra que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Das colinas de Tecoa às praças de Samaria, Amós carregou uma lição que ecoa até hoje: a verdadeira adoração a Deus está nos atos de justiça e bondade. Não importa quantas canções cantamos ou quantos altares construímos. Se você gostou da história do profeta Amós e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama.
E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.